Primeira questão da questão do Enem 2012 está dizendo assim: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Então, 20.000 pascal. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associada à altura. Então ele forneceu diversas alturas e quer saber qual delas você vai usar para saber qual é a pressão nesse ponto. Uma moçadinha, olha só, eu havia comentado com os senhores que a altura deverá ser medida sempre em relação à superfície livre do líquido. Então a altura vai do ponto onde você quer saber a pressão até a superfície livre do líquido, que está lá em cima da caixa d'água. E nesse caso, senhores, nós temos aqui que é a altura que ele chamou de H3. Então, primeira questão, alternativa correta, letra C. Questão número 2. Ele está falando a respeito de um sifão. Gente, sifão é uma técnica que nós utilizamos para tirar líquido de alguma coisa que você não pode virar de cabeça para baixo. Por exemplo, de repente, o tanque do seu carro está vazio, o do seu pai está cheio, e você acha isso uma injustiça. Como é que o tanque dele está cheio e o meu está vazio? E você resolve fazer uma doação de gasolina do carro do seu pai para o seu próprio carro. Não tem jeito de você pegar o carro do seu pai e virar de cabeça para baixo para escoar a gasolina. Então você usa um sifão. Como é que funciona? Funciona assim. Você quer tirar líquido de um recipiente qualquer e transferir para outro recipiente. A condição de funcionamento é que o recipiente coletor esteja a um nível mais baixo do que o recipiente doador. Então você pega uma mangueira ou um tubo qualquer e coloca aqui. Você faz uma sucção nessa extremidade do cano até que esse cano se enche de líquido. Então, na hora que isso acontecer, gente, essa altura aqui, chamada altura 1, é maior do que aquela altura lá, chamada altura 2. Como de cá a altura é maior, de cá a pressão é maior. Essa diferença de pressão cria um fluxo de líquido neste sentido. Vejamos então a questão número 2. O sifão é um instrumento usado para a retirada de água de lugares de difícil acesso. Como mostra a figura a seguir, seu funcionamento se baseia no fato de que, quando o tubo que liga os recipientes A e B está cheio, há uma diferença de pressão hidrostática entre os pontos P e Q, o que provoca um fluxo de água de A para B. Essa diferença de pressão depende da seguinte característica do nosso planeta. Gente, olha aí. A pressão em líquidos é dada por μgh. Depende da natureza do líquido, da gravidade local e da altura de líquido acima do ponto considerado. O cara quer saber qual dessas depende do nosso planeta. Gente, é a gravidade. A única coisa que depende do planeta aí é a gravidade. Então, a alternativa correta, letra B, isso depende da aceleração da gravidade local. Terceira questão. A diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 à quinta pascal ou 0,1 atmosferas. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel, que é um respirador, o mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Considerando a densidade da água igual a 10⁻³ kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado,
a profundidade máxima estimada, representada por H, a que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel, é igual a... Moçadinha, você sabe que ΔT vale μg ΔH. A diferença de pressão, 0,1 vezes 10 a quinta Pascal. A densidade da água, 10 a terceira. A gravidade, 10. A diferença de altura, não sei. Se você fizer uma simplificação, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta. Então você simplifica 10 a quarta de lá com esse 10 a quinta, me sobram 10. Aí fica do lado de cá 0,1 vezes 10, o que dá 1 metro. Então, de acordo com os dados fornecidos, uma pessoa mergulhando com o auxílio de um snorkel poderia atingir a profundidade máxima de 1 metro. A alternativa correta, os senhores, letra E, 1 vezes 10 elevado a 0 metros. Digamos que você tivesse um recipiente contendo um líquido até uma determinada profundidade H e que houvesse lá no fundo desse líquido um ponto qualquer chamado ponto A.